Você não sabe o quanto eu caminhei. Você não Bom dia, queridos ouvintes aqui da Rádio Mundial. Bom dia para quem está em São Paulo, para quem está aqui no Brasil todo. Estou voltando de viagem, chegando a São Paulo, vindo direto para a rádio. Tive lá um evento de Eneagrama e as novas constelações, que é o trabalho que eu tenho feito bastante agora, e é um trabalho de muita cura e de muita transformação. Tive lá no Sul, em Porto Alegre, o pessoal de Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, obrigada por estarem comigo durante 3 dias, foi maravilhoso. Obrigada, Letícia, obrigada ao Juarez, os queridos parceiros lá do Sul. Pessoal, eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o caminho sagrado do Eneagrama, eu falo sobre o caminho sagrado das constelações sistêmicas e eu falo sobre a junção desses dois caminhos, desses dois instrumentos sagrados, que já não são mais instrumentos e caminhos puramente psicológicos. É importante dizer que a gente começa um desenvolvimento da parte terapêutica, nós vamos falar de uma parte específica de tipologias do Eneagrama, como é que cada tipo vai se comportar, nós vamos falar sobre os tipos que são mais instintivos e que eu tenho falado e que já estão lá na minha fanpage do Conexão Eneagrama e no YouTube, Conexão Eneagrama, e aí a gente fala sobre aqueles tipos que são muito reativos, que têm como emoção principal a raiva, e aí nós falamos dos tipos emocionais, que são aqueles tipos que funcionam mais no coração, e que hoje a gente entende que eles têm uma questão relacionada à rejeição e uma emoção de tristeza que atua muito, e no Eneagrama a gente fala também sobre os tipos que são mais mentais, pessoal, que são tipos que funcionam mais aqui na cabeça, que tem uma necessidade de compreensão das coisas e de como cada tipo vai se mostrar para o mundo, qual é o funcionamento dessas tríades e de 9 caminhos para o divino, para o sagrado e para Deus. Então, o Eneagrama, ele só começa numa parte terapêutica. Depois, a gente vai se desenvolvendo num nível de alma, e nós falamos dos instintos de cada um, de condições imperativas, né, de imperativos biológicos que regem a gente. O que é isso? Instinto é animal, pessoal, é uma coisa animal. É aquilo que você tem, o seu instinto dominante é aquilo que você tem que alimentar e nem percebe, e nem se dá conta do quanto aquilo influencia na sua vida. E os instintos são algo que acaba interferindo e a gente acaba não vendo o quanto faz ou deixa de fazer em função dos instintos. Tudo que eu trago aqui para vocês são conceitos muito profundos, são conceitos que são sagrados, que vêm lá do Oriente, e aí a gente conecta tudo isso das constelações, do Eneagrama com as constelações. E o que acontece em relação a tudo isso? A gente vai falar, tanto no Eneagrama como nas constelações, nós vamos falar de pai, de mãe, de tomar pai e mãe, nós vamos falar do masculino e do feminino, com quem você brigou? Você brigou com o seu feminino ou você brigou com o seu masculino? E por que isto aconteceu? Por que você está brigada, mesmo sendo mulher, você está brigada com a tua parte feminina? Por que você, sendo homem, inclusive, brigou com a sua parte feminina e aí você não consegue lidar com ninguém que tenha muito essa coisa do feminino, muito aflorada? Bom, quando a gente junta, né, eu gosto de explicar, para quem nunca viu o meu trabalho, para quem talvez esteja aí me ouvindo pela primeira vez, quando nós juntamos o Eneagrama, que é uma ferramenta terapêutica de alma e espiritual, e nós juntamos as novas constelações, que já não são mais uma ferramenta terapêutica, segundo Bert Hellinger, mas que são uma ferramenta que vai na alma e que é um instrumento regido pela espiritualidade, o desenvolvimento e os resultados são, de fato, muito profundos. Tá? Dias 1 e 2, eu vou ter um workshop aqui em São Paulo, em que a gente vai falar só sobre constelações.
as novas constelações, as constelações quânticas, que são tudo o que Bert Hellinger tem trazido nos últimos 8 anos, pelo menos. E aí, tem algumas coisas que eu queria falar para vocês, que são o seguinte. Toda vez que a gente vai buscar autodesenvolvimento, tem uma coisa muito importante. É o teu autodesenvolvimento? É o desenvolvimento do outro? Tem uma coisa importante, que é compaixão. Não adianta você ficar bravo com você mesmo, ficar revoltado com você mesmo. Eu faço muitos workshops em que a pessoa se chicoteia e começa a se achar um lixo. Ela começa a falar, eu faço tudo errado, eu não tenho jeito, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai. Se enchem de alguma coisa chamada culpa. Quem nunca, né? Se você tem isso, pessoal, precisa entender que a culpa é uma emoção secundária. E a culpa, ela não traz pra gente nada que seja construtivo ou de aprendizado, ou de valor, ou de desenvolvimento para a nossa vida. E o que são as emoções secundárias e as emoções primárias? E isso é algo que nas constelações é muito importante e no Eneagrama também. Né? Quando a gente fala das emoções primárias, eu estou falando de raiva, medo, alegria e tristeza. Raiva, medo, alegria e tristeza. E hoje estou falando também do amor, que é a 5ª emoção primária que muitos autores têm trazido. Pessoal, essas emoções primárias, quais você sente? Você sente raiva? Você consegue sentir raiva? A emoção gera a ação. E quando você sente algo dentro de você e você não vai para a ação, isso acaba se cristalizando dentro de você como uma reação interna e que vai te trazer resultados não positivos, tá? Toda emoção gera uma ação. É para isso que elas existem. Nós somos feitos de energia que vai e vem. Por isso que Bert Hellinger fala tanto do equilíbrio entre o dar e o receber. Se eu sinto raiva, né? Todo mundo sente. Bem-vindo ao clube. Se você tem uma forma de reagir em relação à raiva. Se você não sente raiva, tem que olhar também. Por que você não sente raiva? É uma emoção que você reprimiu na tua infância, que era proibido usar? Era alguma coisa que você não podia usar? Quem foi que reprimiu? E aí tem que olhar um pouquinho para isso, tá? Reprimiu agora, está no lugar de alguém no papel ancestral, como é que é isso? Ok, e para você que sente raiva? A gente tem formas de sentir a raiva. Bom, primeiro ponto, é importante dizer que a gente está aqui, todos nós, a serviço. E a gente, nas relações, tem uma lei, uma ordem, uma força do amor de Bert Hellinger chamada equilíbrio entre o dar e o receber. Então, quando eu falo aqui das emoções primárias, é necessário que eu sinta a raiva, mas que eu esteja no meu estado adulto. Xiii, Yara, que é isso? Estou sentindo a raiva, mas tenho que estar no estado adulto. Isso mesmo, tanto para trabalhos com Eneagrama, tanto para trabalhos com constelação. Por quê? Quando eu estou sentindo raiva e eu saio do meu estado adulto e vou lá para o estado criança infantil, a gente faz isso, tá? Muita gente faz com mais frequência. Eu vou ficar, não importa se eu tenho 40 ou 50 anos, eu vou ficar lá numa coisa mais birrenta, de quem não age, como uma criança mesmo. A gente vai ter 2 estados fora do estado adulto. E no estado adulto, todas as nossas emoções estão a serviço do amor. Nós vamos ter 2 lugares que estão fora do estado adulto, fora. O estado da criança, em que eu preciso mais atender as minhas necessidades. E aí não importa a idade, né? Tem criança, de fato, e ela é criança. E tem adulto que vai para o estado da criança. Tem adolescentes, tem jovens que ficam no estado da criança. E precisam muito satisfazer as próprias necessidades, precisam estar sempre olhando para as próprias necessidades. E aí a gente também se lembra, pessoal, de quem tem um instinto de autopreservação muito alto, que precisa sempre estar olhando para si e que tem aí uma sombra de egoísmo. Quer saber o que é instintos? Já falei aqui no programa bastante, tem vídeos lá no canal do YouTube, tá? Vai olhar instinto, viu, pessoal? Assiste o vídeo, sabe por quê? Porque isso
acaba impactando muito. Os instintos são animais, impactam muito no nosso comportamento. Olha lá no canal do YouTube, que tem um vídeo meu falando dos 3 instintos do ser humano, que é muito legal que você vai entender, tá? Ok, beleza. Então, quando eu estou falando das emoções primárias, eu estou falando de raiva, medo, alegria e tristeza. E a gente tem que sentir todas, pessoal. E a quinta, que é o amor, então nem se fale. É abrir o coração, é se permitir sentir, dar e receber amor. E aí, quando a gente fala da raiva, eu falo do medo, falo da tristeza, eu posso estar lá no meu estado criança, né, infantil mesmo. E aí não importa a idade da pessoa, eu posso ser adulta. E eu estou lá no meu estado infantil falando, não quero, estou fazendo birra. Né, como uma criança mesmo. Ou eu posso sair do meu estado adulto e posso ir lá para um estado pai, superior, aquele que dita as regras o tempo todo, tá? O pai, ele vai ter 2 momentos. Um momento em que ele fica excessivamente protetor, e aí ele não permite, por exemplo, que a criança cresça. E o pai, que é o crítico, aquele que fica o tempo todo falando, tá errado, você fez errado, numa posição muito superior, tá? E aí é o seguinte, imagina na tua casa, nas tuas relações, no teu relacionamento conjugal, com teu marido, com a tua esposa. Se você fica numa posição de pai o tempo todo, e é superior mesmo, gente, é uma fala que é assim, eu tô certo e o resto do mundo tá errado, eu tô certo e você, minha mulher, tá errada, ou a mulher falando ao marido, você tá errado o tempo todo. Pô, é difícil conviver com alguém desse jeito. Quem tá no estado pai, tá num estado superior, olha para as pessoas de cima para baixo, tá? É alguém que reage muito. E aí reage numa forma muito superior. Só que quando eu estou nesse estado pai, o que eu vou estimular em quem está se relacionando comigo? Eu vou estimular uma resposta, gente, presta atenção, que é infantil. É óbvio que se eu tô vendo lá uma figura do pai falando comigo, eu vou responder como criança. E aí os 2 saem do estado adulto, que é o estado em que as emoções estão equilibradas, em que não tem julgamento. O pai, no estado adulto, ele fica, no estado do pai ali, ele fica julgando o tempo inteiro. Se você sai dali e entra no teu estado adulto, você para de julgar o outro e passa a entender muita coisa. Esse final de semana lá no workshop, as pessoas todo mundo traz, eu inclusive, né, que também sou filha de Deus, mas aquela coisa de Yara, às vezes a gente não se conforma, a gente entra num estado de julgamento muito forte do outro. Gente, de boa, estado de julgamento é uma prisão, você fica aprisionado ao julgamento do outro, você perde toda a sua liberdade de ser e da vida. É uma coisa que você não consegue largar. Você fica o tempo todo julgando, você fala, não consigo. Você está julgando, você está olhando todos os comportamentos e está julgando o tempo todo. Tá? Bom, ok. Quando a gente está falando desse estado um pouco mais superior, em que a pessoa fala muito como pai, a gente muitas vezes fala, pessoal, tem uma ligação direta com o instinto social dominante. E aí o instinto social ele tem essa sombra do status, do poder. Olha de novo lá meu vídeo de instintos que vocês vão entender. Ok? Bom, temos lá 2 papéis, o estado da criança e o estado do superior. Do ponto de vista das constelações, pessoal, quando a gente fala sobre estar no estado criança ou estar no estado do pai, a gente está representando algum papel, a gente está trazendo uma energia ancestral de alguém por quem eu tenho lealdade. Também pode ser alguém que eu estou repetindo um padrão da minha infância, tá? Sempre quando a gente fala de constelação e de enneagrama, eu vou falar da minha ancestralidade, vou falar, pessoal, do que veio lá da minha energia ancestral. A minha energia ancestral passou muita fome, teve escassez, e aí eu tenho um instinto de autopreservação muito alto, mas eu também vou falar de tudo aquilo que a gente viveu na infância. Bom, ok. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no meu workshop dos dias 1 e 2, que vai ter aqui em São Paulo, a gente vai entender muito sobre essas questões da relação. Muita gente me pergunta, Yara, posso ir no workshop e eu levar meu pai? Pode levar, não tem problema
problema nenhum, porque todas as atividades e todos os exercícios, eles vão ser exercícios separados, tá? A gente não vai fazer nada junto, enfim, pode trazer, não tem problema nenhum. Ok. Vamos falar sobre emoções primárias, raiva, medo, alegria e tristeza. Yara, eu sinto um medo absurdo, eu tenho medo da vida, eu travo de medo, e o medo trava, né? Porque a raiva, às vezes eu brinco muito e já senti muita raiva, e óbvio, sinto muito medo também. A raiva, você sai dando pernada e dá pernada e reage e faz, né? A coisa é que você tem que, depois eu brinco, quem sente muita raiva tem que olhar para trás no dia seguinte e recolher os cadáveres, né? Olha lá os cadáveres que você matou ontem, cheio de raiva, né? Mas o medo, pessoal, o medo acaba travando você. Ele acaba, né, tendo uma questão ali de não ação que é muito séria. E quando a gente fala de constelação, o campo vai trazer isso. Hoje, pessoal, o constelador, ele não fica mais atuando e falando e agindo. Hoje, as novas constelações, elas são quânticas. Né? Procurem entender, procurem ler, tem muito material na internet, tem material lá no meu site também. E aí, as novas constelações são quânticas. Elas mostram para você o caminho. A espiritualidade, a ancestralidade, os campos ancestrais de energias regem a gente durante esses processos. Aliás, os campos ancestrais, eles estão o tempo todo nos regendo. O que são os campos mórficos, a não ser campos de energias ancestrais? Campos aos quais a gente faz parte. Então, você que sente muito medo, bora constelar o medo. Por quê? Porque você pode fazer parte de campos de energias lá do passado que passaram por muito medo, que tiveram muito medo, que passaram por guerras. E aí você constela esses campos de medo, aos quais você tem lealdades sistêmicas, e é como se você fosse lá e plantasse nesse campo de medo, que é essa energia, né, que a gente faz parte, a gente vai lá e planta uma mudinha de amor. E começa uma transformação desse campo, que vai ser uma transformação no teu comportamento, que vai ser uma transformação, principalmente, uma libertação para as tuas gerações futuras, tá? Então, a gente fala, em constelação, é muito importante acessar as emoções primárias, raiva, medo, alegria e tristeza, e agora o amor, que é o que a gente chega no final, é para onde todo mundo caminha. O Eneagrama também traz os 9 caminhos, os 9 sabores de Deus e do amor. Em constelação, pessoal, vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente não fala para a pessoa assim, olha, você lembra se você foi abusado pelo seu pai, pela sua mãe, ou pela sua mãe, para você ter aí essa questão relacionada, sei lá, à raiva do seu pai? A gente não pergunta isso. Quem faz esse tipo de pergunta não conhece como é que funciona a sistêmica. A gente traz essa energia, por exemplo, do abuso, e pode ser que eu não tenha sido abusada nessa vida, mas eu trago uma lealdade sistêmica, né, da minha rama lá, da minha parte feminina, que foi de uma ancestralidade que foi muito abusada, por exemplo. Então, não importa especificamente se o abuso aconteceu aqui nesta vida ou se eu trago esta energia. A gente vai tratar aquilo que é a lealdade sistêmica. A lealdade faz com que, além de eu trazer essa energia, às vezes eu possa sofrer um abuso aqui nessa vida. Tudo está relacionado à lealdade sistêmica, tá? Estou trazendo algumas coisas aqui que eu vejo que são algumas questões que são bem importantes. Pessoal, hoje eu estou falando menos de Eneagrama e estou falando mais sobre vida sistêmica, sobre tudo que a gente traz da nossa ancestralidade e não percebe, inclusive os nossos instintos do Eneagrama. Quando a gente fala de vida sistêmica, quando a gente fala de constelação, óbvio que não precisa nem falar de constelação para a gente falar de pai e mãe.
né? Pai e mãe é aquela questão. Yara, tenho problema com meu pai. Yara, tenho problema com a minha mãe. Isso tudo vai se traduzir nas questões que vão ser futuras na tua vida, no teu relacionamento, nas emoções. Muitas vezes a tua raiva tem a ver com pai e mãe. Entendam que existem intrincações, né? Bert Hellinger fala sobre intrincações, emaranhamentos, que a gente precisa puxar aquele fiozinho e começar a entender como é que isso funciona, tá? E aí tem um momento, pessoal, em que, assim, primeira coisa que eu queria dizer, constelação não resolve a vida para você e não toma as decisões que você tem que tomar. Ela mostra o caminho, tá? Mas aí as decisões que você vai ter que tomar são tuas. A constelação não vai fazer o que você não faz, tá? Mas é óbvio que ela vai fazer, vai mostrar o caminho e vai fazer muito do ponto de vista, depois que você age, depois que você começa a agir, ela começa, a limpar os caminhos para você. E você vai perceber o desbloqueio das tuas energias. Não adianta negar a raiva, negar o medo ou negar a tristeza, porque aí isso se instala em você e não sai nunca mais, tá? Bom, quando a gente fala sobre pais e filhos, é importante entender que todos nós somos filhos. Não tem jeito. E nós somos filhos dos nossos pais de origem, dos nossos pais biológicos. Ah, Yara, mas eu sou uma filha adotiva. Ok. Primeiro, numa constelação, a gente olha para os nossos pais biológicos e depois, se houver permissão do campo, nós olhamos para os pais adotivos, agradecendo a esses pais adotivos e a ambos. Mas é óbvio que, em primeiro lugar, e quem veio primeiro, né? Nós temos a hierarquia das constelações. Quem veio primeiro? Os pais biológicos. Os pais biológicos, eles são a vida. Se você não tomou o teu pai e a tua mãe, você não tomou ainda a tua vida, você não se conecta à fonte da vida, tá? Porque a fonte da vida está no pai e na mãe. Se eu não olho para um ou não olho para outro, eu ainda não pratico as leis do amor de Bert Hellinger, que trazem, né, por parte da mãe, trazem muito sucesso. Tem muita gente que fala, Yara, eu trabalho, eu tenho agenda cheia, faço, mas não consigo ganhar dinheiro. Vamos olhar para a mãe? Bert Hellinger fala que a mãe tem a cara do sucesso. Isso tem uma confusãozinha aí, às vezes, tá, pessoal? Que eu vejo muito em materiais por aí. Procura olhar materiais e ler materiais de confiança, de preferência, né, de quem estuda, de quem se atualiza. O sucesso tem a cara da mãe. Carreira, recurso financeiro. Tem gente que fala, não é porque não está fazendo, está fazendo muita coisa, mas não consegue evoluir do ponto de vista de sucesso. Vai olhar para a rama feminina. O pai está relacionado à energia de ação, de concretização, de fazer. O pai é aquele que empurra do ninho e fala, vai meu filho, vai, bora fazer, bora trabalhar. E aí o pai está ligado à energia de concretização. Tem muita gente que fala assim, Yara, eu planejo, faço 1000 planejamentos, 1000 planilhas, mas não consigo botar em prática. Vamos olhar para a energia do masculino. Bom, dias 1 e 2, tem aqui em São Paulo, 2 dias, sábado e domingo, para a gente falar sobre tudo isso, principalmente sobre pai e mãe. Pessoal, vai resolver a questão de pai e mãe. Às vezes, em constelação, é muito legal porque a constelação mostra muito. Você consegue honrar teu pai ou tua mãe? A pessoa fala, não. Ah, mas eu já tomei o meu pai e minha mãe no meu coração. Não tomou, não está resolvido, isso impacta na tua vida, bloqueia as tuas energias, tanto de fazer, de ação, como de sucesso, de carreira e de recurso financeiro. Para mim, é a primeira coisa que tem que ser olhada. Pai, mãe e as emoções primárias. Quem não está conseguindo sentir ainda as emoções primárias, guarda isso dentro de si, isso fica cristalizado, raiva, medo, alegria e tristeza. Obviamente que a alegria aí vai ser um resultado de tudo isso, e o amor, tem muita gente que nunca acessou o amor e acha que acessa. E aí a gente vai olhar para as constelações, claro, eu por conhecer o Enneagrama, obviamente que qualquer trabalho de constelação, eu vou trazer algumas questões quando for necessário do Enneagrama, mas nos dias 1 e 2, a gente vai ter esse workshop de constelações. Vem entender o que são as constelações, porque elas são extremamente curadoras. Quer informação?
11 99122 5140. Manda um WhatsApp que vai ter lá uma pessoa que responde para você. A gente vai tratar sobre tudo isso. Vem olhar para você sempre, pessoal, assim, sempre com muito amor, sempre no estado adulto, não ficando lá no estado do pai, dando ordem para todo mundo, e nem lá no estado da criança, fazendo birra. No estado adulto, todas as emoções estão a serviço do amor. Passou muito rápido hoje, Pedro, não sei o que acontece com isso. Obrigada para todo mundo que está aí me assistindo. Beijo, Denise, Tatiana, Letícia, muito feliz, Nick, em ver vocês aí. Um lindo dia de muito amor. E qualquer dúvida que tenham, o meu celular é 11 99122 5140. Beijo para vocês, viu? Um beijo.